Sejam muito bem-vindas, bem-vindos, bem-vindes. Eu sou Ulisses Carrilho, curador da exposição A Ferro e Fogo, a terceira desse ciclo aqui em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. E a Ferro e Fogo é uma exposição que se constrói dentro de uma ode, uma homenagem à insubordinação do povo brasileiro. O que a gente identificou nessas obras de arte, nas tintas desses artistas populares que foram reunidos no acervo do Museu Internacional de Arte Naif do Brasil, foi uma grande oportunidade, uma oportunidade da gente desmontar essa ingenuidade e denotar justamente o que há de político, o que há de denúncia social, o que tem sendo apontado aqui de violência na história do Brasil, nos nossos ciclos econômicos e na nossa organização social. Para abrir essa exposição aqui em Campo Grande, a gente constrói esse conjunto de pinturas aqui. Nelas, a gente pode perceber um certo retorno da história oficial do Brasil. O Estado brasileiro, as organizações, as lutas, algumas dessas pinturas repercutem pinturas históricas. A gente pode lembrar, por exemplo, da tela do Pedro Américo, a independência do Brasil aqui, mas a gente tem também a revolta de Zumbi sendo representada aqui pelo Fábio Sombra, Helena Coelho também trazendo a questão da insurreição do povo preto contra a branquitude, contra a escravização, mas propositadamente a gente mostra que toda a história constrói-se também nas suas incompletudes. Essa montagem deixa alguns pontos cegos e ela não respeita uma certa linearidade da história. A gente traz como atualização dessa violência colonial, não apenas no passado histórico brasileiro, mas aqui a violência policial. A gente tem cenas nas favelas cariocas nos anos 90, a gente tem cenas de Diadema, ao lado de Castro Alves, com uma alusão ao povo negro escravizado e na sua obra literária Navio Negreiro. Aqui ao lado, ex-presidente do Brasil, Getúlio Vargas, versando essa pintura um pouco sobre os direitos trabalhistas, relembrando como essa violência, essa insubordinação é também um meio da gente reclamar os nossos direitos, se organizar socialmente. Junto, a gente vê uma representação de Tiradentes, do sequestro de Silvio Santos, pintada pela nossa querida Mabel, e até mesmo uma representação do ex-presidente brasileiro José Sarney. Todas essas pinturas estavam dentro desse museu, que era chamado de Museu Internacional de Arte Naif do Brasil. Fica bastante evidente que esses artistas estavam sim preocupados em falar sobre a política, elaborar o seu pertencimento de classe, as suas perspectivas e os seus modos de ver e enxergar o mundo. Logo aqui, a gente tem uma tela que me parece bastante paradigmática para denunciar não apenas a insubordinação, a violência e as revoltas das camadas populares. Essa tela do Gerson, de 1959, chega a participar de uma das mais importantes exposições do Brasil, a Bienal de São Paulo. Ainda na sua quinta edição, na Bienal de São Paulo, o Gerson ganha um prêmio com essa pintura e fica bastante evidente como ainda nos anos 50 ele estava aliado a várias das preocupações sociais dos artistas que fazem parte da história mais tradicional da arte brasileira, artistas que não eram chamados de populares e que foram elogiados por terem se preocupados com as questões do povo brasileiro. O que fica bastante evidente nessa tela, a denúncia sobre a questão da fome, da seca, mas também a maneira como que o artista se libera para representar nessas pinturas as galhadas das árvores, as ossadas dos animais, os grandes raios solares que vão ganhando um certo quê surrealista, ganhando outra possibilidade de interpretação da gente. Em 1959, essa tela esteve, por exemplo, exposta junto de nomes como Flávio Chiró, Ione Saldanha, Elisa Martins da Silveira, nomes que são considerados importantes dessa história tradicional da arte brasileira. E a gente pode ver como lá nos anos 50, na passagem para os anos 60, isso que hoje parece um choque, que é colocar artistas que trabalham dentro de um aspecto do que era considerado popular, com artistas que fizeram parte da história oficial da arte brasileira, isso na verdade é resultado muito mais dos nossos preconceitos dos nossos últimos anos do que algo que possa ser justificado como uma separação estanque. Em todas as nossas exposições, aqueles que já escutaram as nossas e viram as nossas últimas visitas guiadas já devem saber que essas exposições têm um forte apreço pela poética desse artista, do Otéris Ricardo de Osias.
Propositadamente aqui, a gente não toma partido das cores mais exuberantes e estridentes, dos contrastes que são tão evidentes nas telas do Osias. O que a gente vê aqui é a escolha do artista em lançar a mão de tons mais escuros, dos tons negros, dos tons pretos, para de alguma maneira falar sobre esse funcionamento da mata fechada, do desmatamento, com telas que têm nomes muito interessantes, como Vamos à Luta e Cortando Madeira. Se a gente percebe que esses artistas escolhem dar esses títulos, construírem essas imagens e tem essas interpretações e representações da cultura brasileira, me parece bastante evidente que esse termo ingenuidade apresenta seus limites, denuncia o nosso preconceito e nos dá a oportunidade de reorganizar os nossos parâmetros mesmo para entender a arte brasileira. A nossa exposição toma esse título, A Ferro e Fogo, de uma canção dos anos 2000, de uma dupla. Zezé de Camargo e Luciano fazem um grande sucesso, mas também em 1996, um pesquisador, Warren Dean, lança um livro com esse mesmo título. Nele ele diz que no momento em que os portugueses chegam ao Brasil, derrubam a primeira árvore e constroem a nossa primeira cruz para fazer uma missa, aquilo é um gesto premonitório, aquilo já nos apontaria um certo funcionamento do extrativismo, um certo desrespeito com os nossos ecossistemas em nome de uma certa perspectiva cultural. Como a gente tem esse desejo de falar sobre o sertanejo e de cada vez mais nos utilizarmos dessas canções, do sertanejo, da música popular, como uma forma de provocar aquilo que a gente está acostumado a chamar de literatura e aquilo que não estamos, a gente toma um personagem do grande Sertão Veredas, justamente o termo sertão da origem do sertanejo, e também a essa obra do Guimarães Rosa, esse grande autor brasileiro, para dizer que muita coisa importante falta nome. Foi o Riobaldo ex-Jagunço que fala isso nesse livro mitológico da história da literatura brasileira, O Grande Sertão Veredas, em que o Guimarães tem a sensibilidade de perceber que o modo de falar ostensivamente brasileiro, das camadas mais populares, guardava ali uma capacidade de entregar um valor e uma poesia muito específica que ele identifica no modo de falar e de narrar da nossa gente. Aqui a gente apresenta então 3 telas desse artista, Dalvan, que a gente também já apresentou em outras exposições. Em Sofrência a gente tinha uma linda tela dele com o Clube das Mulheres, em que as meninas estavam na condição de público e vendo os homens na situação de objeto. Na nossa última exposição Entre Céu e Terra, a gente pôde ver o acordo de paz entre Israel e Palestina, e aqui o Dalvan escolhe fazer o sepultamento de uma árvore, dizendo: aqui jaz uma amiga do ar. Ele faz as vezes do que seria um corpo humano pela árvore, os animais estão com braçadeiras de luto, lágrimas nos olhos, os sujeitos aqui que provavelmente cortaram esse tronco estão ali escondidos, percebendo essa falta de sentido de seus próprios atos, mas a gente vê um certo sistema de denúncia sendo colocado aqui por meio dessas vidas, desses animais, e que apontam de uma maneira bastante lúdica, bastante narrativa e bastante poética, imaginativa, uma denúncia desse artista ainda em 1995. Se essa tela acaba soando mais ingênua, pela liberdade que o artista se dá de fazer esses animais terem uma presença quase humana, aqui se dá de uma maneira diferente. Esse é o sepultamento do grande ativista brasileiro Chico Mendes, líder seringueiro. A gente pode ver aqui justamente a presença dos cortes que são feitos para a extração do látex. E ele, de uma maneira muito sensível, também denuncia essa morte como algo que nos preocupa. Então, a relação entre os biomas, os ecossistemas, as ecologias, as paisagens, as naturezas, está intimamente relacionada à cultura, aos problemas sociais e aos problemas políticos. A gente parte desse pressuposto que talvez a ecologia e a questão da urgência climática seja a grande pauta política que tem a possibilidade de nos reunir nesse espectro bastante variado de ideologias e pautas que a gente vê em diálogo na comunidade hoje.
A gente pode ver depois dessas telas do Dalvan, um certo vazio, para ver essa pequena tela do Osias. Essa tela ganha destaque aqui em Campo Grande por um motivo bastante evidente. Com esse título Queimadas, pintada ainda em 2001, essa tela, muito embora tenha uma distância histórica da gente de 23 anos, ganha uma urgência, uma pertinência, uma contemporaneidade, uma atualidade tristes, né? A gente sabe que o estado do Mato Grosso do Sul viveu e vive a realidade de queimadas, mas isso foi um problema que ficou bastante evidente nos telejornais do Brasil inteiro, inclusive mundo afora, pelo problema da gente perceber como os fogos acometem a nossa natureza e dos riscos que isso traz para a manutenção dos nossos ecossistemas. A gente não podia trazer uma tela dessas de maneira insensível e achar que ferro e fogo são apenas metáforas, são apenas palavras que podem ser jogadas ao vento. Infelizmente, elas ganham outras tintas, elas ganham outra percepção e elas ganham outra pertinência aqui conosco. Para fazer isso aqui ficar ainda mais interessante, mais provocador e ainda mais contrastante em campos de conhecimento, a gente adiciona aqui duas canções. Uma delas do Rico da Lazan, de São Paulo, falando que no Brasil, para muitos, o futuro é um caminhão-pipa, então isso se relaciona de uma maneira bastante evidente com quem está pensando a realidade das queimadas. E uma canção de uma artista que vem aqui do estado, Ana Castela, que está nos top hits aí do Brasil, dizendo que esse quadro Casando na Igreja não vai ser pendurado, só existe na sua cabeça. Então falando sobre uma história e sobre vidas que são interrompidas, olhando de uma maneira frontal. Essa aqui é uma canção que faz parte do cancioneiro pop, do sertanejo, que não tem tintas tão políticas assim de maneira evidente. Aqui, com esse acompanhamento, vai ganhando certas minúcias e vai sendo uma oportunidade para que a gente tome o cancioneiro que está nas rádios, a música que está sendo escutada pelas pessoas, como uma oportunidade de gerar discussões que nos trazem de volta para o campo da cultura, que nos trazem de volta para a nossa história, que nos trazem de volta para esses processos de revisão que a gente considera que são tão importantes e que são tão legítimos da gente fazer dentro dos museus, dentro das instituições culturais e dentro dos espaços de exposição, posto que o Arte nas Estações, esse projeto que a gente faz aqui, parte desse pressuposto que uma sala de exposição é sempre uma oportunidade de ser um espaço de aprendizagem, seja para aqueles que estão aqui no nos nossos processos de mediação, com os nossos educadores, seja para todos nós mesmos que estamos lidando com as obras de arte. Aqui, ao fundo, me parece que fica bastante evidente o nosso desejo de reunir uma grande série de obras de arte. Aqui a gente começa um volume de cor bastante estridente, com essas telas do Osias, passando por narrativas do campesinato, da luta do campo, da realidade rural, passando pela questão do enforcamento dos inocentes, narrativas indígenas, festas de fundo de quintal, cenas urbanas, cenas de supermercado, cenas de feira de rua, de mercados, cafezal, feira de São Joaquim. Mas os campos vão se tornando não apenas os campos do agro, o campo do latifúndio, mas esse campo verde vai se tornando também o campo dos esportes, onde a violência, onde a briga e onde o conflito são também constitutivos, mas vão ganhando outras tintas e vão sendo mais normalizados e vão mais uma vez falando das nossas ideologias, da nossa vontade de torcer, da nossa vontade de manifestar as nossas crenças, os nossos afetos e os nossos desejos. É bem verdade que se a exposição é bastante preocupada e traz o fogo no seu título e fala das queimadas, a gente gostaria também de entender a potência que essas obras de arte têm, não apenas de representar o nosso passado e falar da nossa história, mas também o que elas têm para apontar de possibilidade, né? Tanto do nosso presente quanto para o nosso futuro. Então as representações desses campos de futebol vão se aliando às vaquejadas, vão se aliando às telas em que a gente tem representações mais militaristas, de briga entre times, de colheita, outros momentos da nossa história, momentos históricos. O passado colonial mais uma vez se apresenta na questão da branquitude, na questão da escravização do povo preto, uma das maiores mazelas que ainda acaba gerando desigualdades incontornáveis e que acaba tendo
reflexos péssimos de divisão de classe social e de desigualdade no Brasil, mas também a plantação do algodão, enfim. A gente olhou para a coleção do Museu Internacional de Arte Naif do Brasil e teve a oportunidade de partir do pressuposto que sujeitos que vêm de outras classes sociais, que tiveram outras profissões, que viveram a vida no campo, que viveram a vida na lavoura, que muitas vezes tiveram o imaginário rural no seu cotidiano, nas suas paisagens da infância, tiveram a oportunidade de representar essas telas à sua maneira. E aqui também, se a gente vê essa tela do Miranda, se a gente vê essa tela aqui da Aparecida Azedo, do Osias, ou até mesmo da Mabel, a gente vê como isso tudo que era chamado de naif, isso tudo que era chamado de arte ingênua, na verdade, tem saídas estéticas pinceladas, processos construtivos, processos de criação dessas imagens totalmente diferentes entre si. O que nos ajuda a perceber nessa reunião que talvez esse título seja muito mais resultado dos nossos preconceitos em relação à arte, nossos preconceitos em relação à cultura, que insiste em legitimar certas imagens e deslegitimar outras, como se isso fosse um gesto importante e evidente. A gente aqui tenta encontrar espaços de exposição que invistam esse processo de relação com as obras numa outra relação, uma relação que o espectador identifica a potencialidade desses artistas também de denunciar os nossos problemas mais evidentes, importantes e urgentes da gente elaborar. E a exposição, como eu estava dizendo para vocês, parte dos fogos, mas propositadamente esse jogo dos quadros aqui vai terminando apontando para um futuro ancestral, para um futuro que olha para os nossos povos originários, um futuro que prega o respeito à nossa identidade indígena, que relembra um Brasil que é fruto sim dessa máquina colonial, sim dos processos de extrativismo, sim do processo de colonização, mas também um Brasil que tem uma riqueza cultural incontornável, que é a nossa riqueza das culturas das várias nações indígenas que compõem o nosso país. E para provocar também esse estatuto da cultura popular, a gente quis trazer uma narrativa indígena que está mais ligada à realidade urbana no imaginário de muitas pessoas. Bro MCs, que vem de Dourados, aqui no Mato Grosso do Sul, traz o seu rap para a nossa exposição, a sua citação, denunciando que há um fetiche em relação às imagens das pessoas indígenas, há um fetiche em chamá-los de artesãos, a falar disso como artefato, deslegitimar o seu papel como promotores da nossa cultura e como narradores da nossa história. E aqui a gente tem também a oportunidade de não apenas olhar para esses sujeitos dentro do seu pertencimento enquanto povo originário, mas também enquanto cantores do rap, um gênero ostensivamente urbano e contemporâneo, mas também a chance de ter uma denúncia sobre a desigualdade e a violência que tem sido uma realidade evidente em territórios como Dourados, em territórios do interior do Mato Grosso do Sul, em que a gente percebe alguns dos limites, né, dos nossos entendimentos e a necessidade de que a gente esteja realmente interessado em fazer esse processo de percepção crítica da maneira que a gente vem ajustando tanto a nossa economia, quanto a nossa política, quanto a nossa cultura. E esse é um momento bastante oportuno para eu convidá-los para que a gente veja a nossa única obra aqui na exposição audiovisual que não fazia parte da coleção do Museu Internacional de Arte Naif do Brasil. Se a gente desconfia que alguns artistas são ingênuos, que eles são mais populares do que outras pessoas, né? Como se alguém pudesse ser mais povo do que outra pessoa, a gente tem aqui uma narrativa audiovisual do artista Jonatas de Andrade, um vídeo lindíssimo chamado O Levante, em que ele instaura uma primeira corrida de carroças no centro do Recife, algo que não é permitido, algo que não é possível, mas ele consegue a autorização para filmar, para fazer a alegoria, a performance audiovisual desse acontecimento e de alguma maneira instaura uma presença radical, erótica, do desejo no espaço urbano, desse corpo masculino, da sua relação com o animal, em que ele vai dizendo como essas carroças riscam o chão da cidade,
trazem o nosso passado, instauram isso no presente e são uma oportunidade da gente olhar para as nossas cidades, para as nossas comunidades, para as nossas alianças e para o nosso povo de uma maneira a perceber que muitas das datas históricas mais insensadas que a gente tem hoje foram, na verdade, momentos em que o nosso povo se organizou numa insurreição contra o status quo, uma insurreição contra o poder que estava ali instaurado. Para isso a gente traz a canção da Lineker Caju, né? Falando, será que você sabe que no fundo eu tenho medo de correr sozinha e nunca alcançar, como uma oportunidade também da gente fazer esse elo com a corrida aqui, mas também da gente ter uma poesia dessa mulher tão importante para a cultura brasileira hoje e que também é uma pessoa que integra a comunidade queer e que tem a potencialidade de, a partir da sua intelectualidade, denunciar mais outras mazelas, que é a violência contra a população LGBTQIAPN+, no Brasil. A nossa exposição tem essa forte presença dos quadros de Odateres Ricardo de Osias, e nessa tela a gente tem um lindo detalhe. Eu gosto muito de como o Osias escreve que assim vivemos, só que o assim está escrito com a letra C. Fugindo da norma culta da língua portuguesa, o artista me parece que nos dá um recado conceitual bastante importante sobre como vivemos, né, num processo de desigualdade. Para aqueles que estão vendo a nossa exposição e que vão fazer esse último percurso aqui, a gente traz mais uma vez o cancioneiro aqui do Mato Grosso do Sul, com Ana Castela. É uma proposição para o nosso público de que ele imagine o resto, né? Se a gente lá no início estava falando, ao ver as telas, sobre a história do povo brasileiro, a história oficial do Brasil, e dizendo que essa história ali naquela parede é incompleta, que esse mosaico precisa ser ainda construído e completado pelo nosso arcabouço de imagens e cada um de nós tem o seu repertório que é importante e que constrói sentido para essa exposição. Isso não poderia ser diferente também no final da nossa exposição. A gente acaba a nossa visita guiada, a nossa volta aqui pela exposição. Eu sempre gosto de dizer que é um prazer ter a escuta de vocês. Espero que vocês não tenham a oportunidade apenas de nos assistir aqui no YouTube ou nas redes sociais, mas que possam vir até o Centro Cultural José Otávio Guizzo, não apenas para ver essas lindas telas que eram do Museu Internacional de Arte Naif do Brasil, mas para lidar com sujeitos que estão aqui construindo elaborações críticas, deformando essa exposição, dobrando ela, trazendo pulsões mais contemporâneas ainda e denunciando mais violências ainda, mas também fazendo um trabalho muito responsável de trazer as famílias, de trazer o diálogo e de trazer a arte como uma ferramenta de transformação cotidiana, algo que deveria cada vez mais ser enxergado como um direito nosso e não uma manifestação de um privilégio. Então, aguardamos vocês por aqui. Vai ser um prazer recebê-los a todos. Obrigado.